Graça e paz, queridos. Uma boa noite para todos. Eu quero primeiro louvar ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Oremos. Pai nosso que está nos céus, graças te damos, Senhor, porque até que isso tem nos ajudado. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Deus, que essa palavra venha tocar em nossos corações, que essa palavra venha edificar a sua igreja. Essa oração que nós te fazemos, já te agradecemos. Em nome do seu Filho amado Jesus, amém. Queridos, eu queria compartilhar com os amados uma palavra muito eficaz, muito poderosa, que é a palavra do Senhor. Ela se encontra em Mateus 18, a partir do verso 21. A gente vai começar a ler então. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoo? Até 7 vezes? 22. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E Jesus continua, agora através de uma parábola, explicando a Pedro qual a importância do perdão. E ele conta assim, a partir do verso 23, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, e ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o Senhor, prostrando-se reverentemente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo, se lançou à prisão até que saudasse a dívida. Lançou-o na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Amém, queridos? Que palavra poderosa, né? Essa palavra, ela vem nos orientar, nos alertar para a necessidade de nós, como filhos de Deus, perdoarmos. A palavra perdão é uma palavra bastante assim, que instiga bastante a gente, né? Porque é difícil perdoar. E aí a gente começa a pensar nessa questão do Pedro, em se aproximar de Jesus e perguntar quantas vezes ele deveria perdoar, quantas vezes. E a gente pode imaginar que Pedro talvez estivesse preso a regras, né? Porque ele coloca exatamente a quantidade, 7 vezes. E Jesus, na sua infinita sabedoria, ele responde a Pedro: não 7, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Quem é que nunca, ao ler esse versículo, não fez essa conta? Né? 70 vezes 7, 490. E a gente começa a pensar, 490 vezes por dia, coisa imensa, né? Muita coisa. Mas, na verdade, o que o nosso Deus queria falar para Pedro e queria deixar como mensagem para nós hoje é que não importa a quantidade. A quantidade é o que menos importa para o Senhor Jesus. O que importa é a nossa atitude.
Então não nos preocupemos quantas vezes tenhamos que perdoar, se for necessário, quantas vezes forem, devemos perdoar. Mas o que é interessante para Deus, o que agrada o coração do Senhor, é que nós tomemos essa atitude, porque na verdade o perdão não é um sentimento apenas, né? O perdão é uma decisão. Então eu sei que é difícil mesmo para nós como humanos perdoar às vezes, né? Porque somos entristecidos, somos ofendidos, somos maltratados, ficamos decepcionados e a mágoa se instala e às vezes é difícil. É difícil perdoar aquele que nos tem ofendido. Mas aí Jesus Cristo, com a sua sabedoria divina, com a sua graça infinita, nos faz relembrar do seu sacrifício feito na cruz do Calvário. Jesus Cristo nos faz relembrar daquela frase latina que foi um dos princípios que nortearam a reforma protestante: somente pela graça. Somente pela graça. Sola gratia. Pela graça nós somos salvos e nós não pagamos preço nenhum. Ao contrário, Jesus Cristo pagou um alto preço. E a graça é um favor imerecido, porque a Bíblia nos declara seguramente de que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E a gente percebe que desde que o homem pecou, o primeiro homem pecou, lá no Jardim do Éden, desde a queda do homem, as ofensas continuaram. Nós continuamos ofendendo ao Senhor. Nós continuamos ofendendo ao nosso próximo. E Jesus continua a nos perdoar. E Jesus continua a derramar a sua graça sobre nós. E uma vez que nós recebemos essa graça, se nós somos agraciados pelo nosso Senhor, se nós temos a graça de Deus, a gente manifesta essa graça. E uma das formas de nós manifestarmos essa graça que a gente recebeu um dia, sem pagarmos, é manifestar o perdão. E aí a gente pode pensar, poxa, é fácil falar, né? Mas humanamente é impossível, mas sem Deus a gente não consegue. Mas com o Senhor a gente consegue tudo. Então peça ao Senhor sabedoria, discernimento, peça ao Senhor para que essa graça possa ser manifestada mesmo realmente nas nossas ações, nas suas e nas minhas, para que nós possamos exercer o perdão. O nosso dever como crente é esse mesmo, é obedecer ao Senhor. O nosso dever não é obrigação, mas é um prazer. É um prazer que a gente não pode contar, porque nós servimos a um Deus que nos conhece, que nos entende, que nos perdoa, mas que é justo também. E a gente pode pensar também numa palavra que existe lá em Tiago capítulo 2, 13, diz assim: o juiz é sem misericórdia com aquele que não usou de misericórdia. Então a misericórdia é uma palavra nessa noite para a gente estar pensando, para que a gente seja misericordioso. Assim como o nosso Pai é conosco, assim como o Pai perdoa cada vez que nós o ofendemos, o maltratamos, os deixamos de lado, cada vez que a gente deixa de ter a comunhão que Ele tanto preza. Pense nisso. Pense que Jesus Cristo é o nosso espelho e nós refletimos a glória do Senhor. Amém, meus queridos? Amém. Amém. Glória a Deus. E aí a gente, olhando a palavra do Senhor, a gente vai encontrar algumas situações onde existem consequências para quando a gente não perdoa. Quando a gente não perdoa, muitas coisas acontecem. Muitas coisas acontecem no reino espiritual, né? Eu me lembro do pastor Elias, de Jesus, falando que primeiro é no espiritual. Então, quando a gente não consegue perdoar, as nossas orações, elas não são respondidas. Quando a gente não consegue perdoar, pensa nisso. As nossas orações, elas não são respondidas. Mateus 6, 14, 15. Deus, Ele deixou um exemplo bem claro para nós, né, através da oração, a oração do Pai Nosso, que é um modelo,
né, a ser seguido, um exemplo, está lá. A gente recita, repete e a gente ora, né? Perdoai os nossos pecados, Senhor. Perdoa. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Então, assim, o perdão é uma via de mão dupla. Quando a gente consegue exercer o perdão, a nossa oração ela é respondida. Deus, ele se inclina. Eu gosto muito dessa metáfora, dessa figura de linguagem, que a gente pode imaginar o nosso Senhor no seu trono, se inclinando para ouvir as nossas petições, as nossas orações. Mas para que isso ocorra, é preciso que nós estejamos em comunhão com Deus, né? Estejamos em comunhão com nossos irmãos. É preciso que nós tenhamos exercido e continuemos a exercer o perdão. Quando a gente não perdoa, a falta de perdão, ela gera impedimentos também. A oração não é respondida e a gente fica impedido de receber, fica impedido de continuar. Parece que, eu não sei se você já experimentou isso, a falta de perdão faz mal a nós mesmos, né? A gente se incomoda, a gente fica sem dormir, a gente fica ansioso, estressado. O que eu quero dizer com isso é que a falta de perdão, ela penetra no teu emocional, né? Ela também faz com que a nossa vida espiritual não esteja tão de acordo assim, fica meio vagante, meio errante, e não é isso que o nosso Deus quer. A falta de perdão, ela não deixa que a gente fique curado, né? Para que haja cura, é preciso que a gente perdoe aos nossos ofensores, é preciso também que a gente se perdoe. Eu li uma frase muito interessante algum tempo atrás, que quando a gente começa a perdoar, a gente deixa o passado ir, né? Há pessoas que vivem presas ao passado, e isso gera mágoa, gera depressão, gera dores físicas, emocionais, espirituais. A falta de perdão faz isso. Então, o Espírito Santo, nessa noite, fala para mim e para você, deixa o passado ir. E a gente relembra também que Deus já falou isso, né? Para nós, do teu passado eu não me lembro mais. Por que será que Deus falou isso? Do seu passado eu não me lembro mais, o que importa é daqui para frente. Então deixe o passado ir, se preocupe com o hoje, com o presente, como você quer se posicionar diante de Deus. Senhor, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor pode agir em mim. Eu sei que o Senhor pode abrir o meu coração, pode derramar os seus frutos, os seus dons em mim, para que eu possa ser um servo, ser uma serva melhor, ser uma mãe melhor, ser um irmão melhor, ser uma pessoa melhor e verdadeiramente ser a luz que precisa brilhar, a luz que precisa brilhar aqui na terra representando a Cristo. Quando a gente consegue perdoar, a cura, a libertação e a salvação. E o melhor, quando a gente consegue perdoar, a nossa ligação com Deus, ela se estreita tão assim, intimamente, que são incontáveis as bênçãos que virão, os posicionamentos positivos que nós teremos em qualquer área da nossa vida, porque nós estaremos bem, nós estaremos em paz, né? A Bíblia nos orienta em relação a isso. A gente precisa entender que Jesus, ele vê as nossas ofensas. Jesus, ele sabe de todas as coisas. Isaías 53 declara com bastante convicção tudo aquilo que o nosso Deus passou na cruz do Calvário, tudo aquilo que ele enfrentou, tudo aquilo que ele suportou, para que hoje nós pudéssemos ter a sua graça salvadora, redentora, libertadora, para que nós hoje pudéssemos desfrutar desse amor com perdão. Fomos perdoados, a nossa dívida foi paga. E agora, o que a gente faz com isso? O que a gente faz com tão grande amor?
a gente dá de volta, a gente troca, né, um com o outro, aquilo que Deus nos ensinou, a amar ao próximo como a nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas. Perdão é decisão, perdão é abnegação, é você deixar o seu eu de lado, é você deixar o orgulho de lado, é você entender que a nossa luta não é contra a carne, é você perceber que a nossa luta não é contra a sangue, é você não somente enxergar fisicamente, mas é você pedir a Deus que tenha olhos espirituais para que você perceba qual foi o propósito de tudo aquilo que você passou, que eu passei, qual foi o propósito, porque tudo tem um propósito e a gente precisa então seguir. Lembra da frase anterior? Deixe o passado ir, deixe o passado ir, para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa representar Cristo aqui na Terra. Eu acho que a nossa preocupação como servo do Senhor hoje é exatamente essa preocupação de ser luz, de ser sal, aquilo que Deus ensinou para cada um de nós, a representação do Senhor aqui na Terra. A gente precisa se preocupar com isso, a gente precisa viver dias melhores, a gente precisa entender que tudo isso que a gente tem vivido ultimamente, né, principalmente nesse ano de 2020, foi eu vejo assim, uma oportunidade do Senhor para que a gente possa se olhar para nós mesmos, nos olharmos, né, para nós mesmos e começarmos a modificar a nossa história, também a modificar a história do outro, a fazer com que a nossa igreja, a igreja que Cristo deixou aqui na terra, porque cada um de nós é a igreja do Senhor, possa ser representada de uma forma assim suprema, de uma forma onde Deus vai olhar para cada um de nós e ter orgulho de nós, porque nós estamos no alvo, nós estamos caminhando para o reino. Nós estamos caminhando para o reino. Então aparemos as nossas arestas, peçamos perdão ao nosso Deus por tudo aquilo que nós temos feito e tenha desagradado. E perdoemos também. E perdoemos. Peçamos perdão, seremos atendidos. Nos arrependeremos e seremos atendidos. Mas peçamos perdão ao Senhor e perdoemos também. E lembre-se, uma palavra breve nessa noite, lembre-se, não importa a quantidade de vezes, não 7 vezes, nem 70 vezes 7, mas o que importa para Deus é que nós tenhamos atitude. Então, meu querido, para mim e para você, que nós possamos nos amar mais, que nós possamos nos perdoar mais. Amém? Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa ser completada pelo nosso Senhor, aquilo que a gente deixou de falar, que o Espírito Santo possa colocar em cada coração. Amém? Graça e paz.